Boa tarde, pessoal. Vamos iniciar aí o nosso ciclo de debates. Vou convidar aqui a Priscila, mas antes vou pedir desculpas que a Marina, que estaria aqui fazendo essa mediação, mas ela teve um imprevisto aí técnico, então vou chamar a nossa convidada. Deixa eu ver aqui. Priscila. Priscila, tô te chamando. Oi, boa tarde, pessoal. Então, para quem não me conhece, eu sou Ana Isaia Barreto, sou tutora do IAD. Estou aguardando aqui a nossa convidada Priscila. A minha colega Marina teve um imprevisto técnico, então a gente pede desculpas também pelo atraso, mas acho que agora vai dar certo. Priscila, estou te chamando. Não conseguiu, vou tentar de novo. Oi! Oi, Priscila! Não tô te ouvindo. Não tô te ouvindo. Não sei se é comigo só. O pessoal tá ouvindo a Priscila? Ah, agora eu tô te ouvindo. Alô? Agora sim, agora sim. Ah, tá. Com fone é melhor. Eu achei que com fone ia ser mais baixo. Tudo bom? Sim, Prazer. sim. Tudo bom, Priscila? Tudo bom, Bem-vinda. Priscila? Bem-vinda. A Primeiro, gente quer a te gente quer agradecer, né? te Eu agradecer, tô né? me ouvindo. Eu tô me ouvindo. Não sei se tá com. Não sei se tá com. Acho que teu fone. Eu acho Acho que que melhor tu teu tirar o fone. Eu acho fone. melhor tu tirar o fone. Vamos testar então. Porque eu tô ouvindo. Me ouvindo. Eu ouço. Hã? Eu te ouço. Eu vou tentar colocar o telefone diferente aqui para ver se resolve. Tá, eu tô. Eu tô te ouvindo, eu tô te ouvindo também. Tá, então eu vou ficar segurando ele que eu acho mais fácil. Eu tinha colocado ele numa basezinha, mas vamos fazendo assim. Tá bom. Priscila, primeiro, obrigada, né, por aceitar nosso convite e abrir aí nosso ciclo de debates. Eu queria primeiro que tu começasse contando um pouco da tua trajetória, como é que foi o interesse por produção cultural também. Tá. Desde que eu escolhi o que eu queria fazer, né, de profissão, eu sempre quis trabalhar com cultura, com cinema, alguma coisa assim. Então, na época era bem mais complicado, assim, não tinha tanta oferta de curso de produção cultural, essas coisas. E curso de cinema também era bem difícil. Então eu comecei a pesquisar e daí eu vi assim, quem trabalha com cultura estudou o quê? Aí eu achei muita gente que tinha feito RP, jornalismo, e pesquisando, eu vi que os conhecimentos de relações públicas faziam muito mais sentido porque eu queria fazer. E daí então vou fazer RP, mas sempre focado em fazer produção, né? Até com o tempo, depois que eu fui fazendo o curso, eu achei tão amplo, assim, então nesse meio tempo eu comecei eu trabalhei como RP de fato, trabalhei com comunicação institucional, sempre conciliando com o negócio da produção cultural, né? E, enfim, daí depois na faculdade eu consegui
contato, né, de colegas, entrei para fazer uma assessoria, uma assistência de produção executiva, né, num evento que chama Dia Internacional da Animação, que foi o primeiro trabalho formal que eu fiz com produção cultural e que é um evento que eu faço até hoje, né, que é um grande orgulho, né, fazer parte de um evento que ele é um evento nacional. Ele acontece em centenas de cidades do Brasil inteiro. A gente consegue mobilizar várias pessoas para fazer mostras. São mostras de cinema de animação, de curtas-metragens de animação, né? Uhum. Paralelo a isso também, então, eu trabalhei com comunicação institucional, como relações públicas mesmo, fazendo release, assessoria de comunicação, Google AdWords, várias coisas assim. Trabalhei na PUC um tempo também com eventos corporativos, né, com um evento específico eu trabalhava no departamento de registro de patentes, né? Então a gente fazia eventos ligados a essa área para mostrar para o pessoal também a produção do pessoal que trabalhava na PUC. Hoje em dia eu trabalho como controller audiovisual, que daí também já fui misturando várias coisas. Mas o bom E é que é isso, uma, né? que é uma função. Só para complementar o que você está falando, eu acho que é tão importante a tua trajetória também, porque mostra tantas dimensões, tantas interfaces que o Relações Públicas pode trabalhar, né? Então isso é muito Eu bacana, ao já longo do atuou em curso, todas as áreas. ao longo do curso eu vi muito isso, assim. Eu tinha entrado por um motivo, e depois eu comecei a ver várias coisas assim, de gente, tipo, relações públicas pode fazer tudo. Eu pensei assim, em algum momento, né? A gente é muito maravilhoso. Versátil. E total, eu acho muito. Acho mesmo. E, Priscila, assim, Tá, hoje, atualmente, no teu trabalho, assim, qual que é a cultura que tu trabalha? Qual o entendimento de cultura das tuas ações, assim? Tá bem claro nas tuas ações que tipo de produção cultural é de fato ou ainda as pessoas não entendem direito? eu assim, principalmente no Dia Internacional da Animação, que é o evento esse que eu comentei no início, tem sim essa bem claro, né? Porque a gente mobiliza uma quantidade grande de pessoas para realizar essas mostras de curtas-metragens de animação, né? Então, são pessoas do Brasil inteiro. Os eventos são gratuitos, então, assim, a gente tem que ter muito esse convencimento, esse engajamento, a gente tem que promover muito o engajamento das pessoas, tanto para elas realizarem na cidade delas, quanto para elas conseguirem mobilizar público para assistir. São eventos gratuitos, o que é bom, mas ao mesmo tempo, assim, como é um evento gratuito, e a gente tem essa característica de, além de não ter fim lucrativo, ser um evento de formação, né? A gente faz formação de público. Então, algumas marcas, elas acabam, assim, quando vai pedir apoio, patrocínio, a pessoa, não, mas eu queria interferir, alguma coisa assim, ou colocar a minha marca ser o nome principal do evento. E isso a gente foge bastante, né? Então a gente tem que trabalhar com a mobilização mesmo, com o engajamento do pessoal, né? Sim. Ó, a Marina já colocou aqui uma pergunta. Como que tu lida com ser artista? Pois temos planos e projetos, mas a arte não é assim tão prática, precisa de tempo. Sim, muito tempo. Inclusive tem essa situação, né? Um projeto cultural, de uma maneira geral, eu tô bem mais focada no audiovisual, né? Mas é uma coisa que se estende para os outros também. Ele demora, né? A gente tem o momento em que o realizador ele tem uma ideia,
E daí ele chega pra gente assim, eu tenho um projeto assim assado, eu queria conseguir de patrocínio, eu consegui, às vezes nem é patrocínio, mas às vezes é conseguir mobilizar pessoas pra fazer o meu curta-metragem. Então isso aí tu tem que ficar, né? Tipo, não, a gente vai fazer, a gente primeiro vai inscrever teu projeto num edital, a gente tem que explicar, né? E daí demora tanto tempo, alguém vai avaliar, tem toda uma coisa de documentação também que tem que ser cuidada, que tem que ter documentação em dia também, não é só ter uma ideia e jogar no ar. Então, tudo demanda tempo, e tem projetos que demoram filme, principalmente, demora 2 anos para Demora a pessoa conseguir começar a fazer. Então, mas eu vejo muito assim que o pessoal que está nessa área já está muito mais ciente das etapas e da demora das coisas do que quando eu comecei. Porque tem mais informação, né? A Sempre informação tem tá uma bem mais evolução acessível. também, né? Bastante, bastante. Eu acho assim, eu acompanho um pouco de produção cultural dos editais, né? Porque também a minha carreira como relações públicas foi muito no viés de eventos e produção cultural também. E eu vejo que teve uma evolução nas informações. As pessoas conseguiram ter um entendimento dos editais, né? Procurarem tirar as dúvidas antes dos processos. Então, eu acho que isso também traz um impacto no como tu vai se sentir enquanto artista, né? Enquanto atrativo, enquanto atração. Sim, e tira um pouco também do produtor. Claro que sempre tem, né? Sempre tem a pessoa que acha que tu tem que ter uma solução mágica e em 2 dias ele vai conseguir fazer o que ele quer, mas hoje em dia é muito mais fácil conversar com as pessoas e explicar que as coisas levam tempo e que não depende só da gente também, por mais que a gente se esforce e corra de um lado para o outro, as coisas têm o seu tempo e ainda mais nesse ano. Esse ano tá tudo bagunçado. Depois de pandemia e Pois tal. é, aproveitando o gancho, então, Priscila, qual que tu acha que foi o maior desafio, assim, nesse momento de ano de pandemia para vocês, para essa área? Olha, essa coisa da espera, né? A gente tem muita coisa que tá engatilhada. A gente até tem alguma previsão, assim, de receber recurso, só que tá parado. Então, sempre fica naquela coisa assim, a coisa vai acontecer, só que a gente não sabe quando. Sabe quando? Então, tem que ficar no aguardo e, enfim, acompanhando notícia. Estouradíssima essa luz. Sim. E essa questão dos editais agora, já tiveram alguns cortes nesse momento? Tu já tem um retorno sobre isso? No core, eles estão segurando, né? O que a Ancine, que é o órgão que eu mais trabalho, né? O que eles têm falado é que esse ano não sai mais nenhum edital novo. Eles estão muito focados na coisa da prestação de contas, que é uma área que eu trabalho bastante também. Sim. Então, o argumento deles é que eles têm que resolver a coisa da prestação de contas para depois liberar novos recursos. Mas é uma coisa um pouco não é muito real, assim, porque são coisas diferentes, né? O fomento, ele deveria já tá reservado e ter uma área diferente que vai cuidar disso, que não é a área de prestação de contas. Então, na verdade, uma desculpa para dar uma segurada, né? Enfim. Não, talvez até seja até um despreparo, talvez, de planejamento, né? Eu acho que também nesse ano de pandemia, o ano pandêmico aí, a gente está ainda redescobrindo os processos, entendendo também trabalhar no mundo de incertezas, né? Então, isso é complicado. E muita mudança também. A Ancine teve muitas mudanças de pessoal, então acaba que as pessoas que estavam antes, que já estavam dominando muito o processo, elas acabaram saindo, então isso deu uma bagunçadinha, assim. Sim. E tu pode comentar um pouquinho com a gente o que é essa prestação de contas? O que significa esse processo de prestar contas?
Nesses projetos, né, que tem fomento federal, principalmente, fomento público, o que a Uhum. gente tem sempre que cuidar é todo recurso que entra, ele não é um dinheiro que entra e que eu vou fazer o que eu quero, né? Ele é um dinheiro que Uhum. vai entrar, eu tenho que comprovar que eu gastei aquele valor no que eu disse que eu gastei e apresentar toda uma Uhum. documentação que tem um padrão para ser apresentada. Então, além de todos os documentos fiscais, por exemplo, que a gente tem que apresentar, a gente tem que apresentar relatórios, alguns formulários também, demonstrando aquele gasto, o próprio o cumprimento do objeto que diz, né, que é a obra Uhum. pronta. Então, a gente tem toda várias etapas que a gente tem que demonstrar como é que a gente utilizou o recurso, né? E também, depois de um Uhum. tempo, tem o retorno, né, que chama, que a gente tem que retornar uma parte para a União, né? Se o teu produto dá algum lucro, tu vai pagar um retorno pro governo, né? Sim. Simplificando. Trazer um benefício, né? Como se fosse trazer um É, benefício. uma, é, um, é um retorno que chama, né? O Uhum. retorno do fomento, né? Sim. E tirando o aspecto assim do fomento público, se fosse alguma coisa com algum projeto, alguma captação de recurso para uma produção cultural de animação com a iniciativa privada, é mais tranquilo? Não? Como é que funciona? A iniciativa privada, ela sempre vai te pedir o que daí a gente cai na. Tem a lei Rouanet, tem a lei do audiovisual, que daí é isso, a empresa privada, para ela aportar recurso. Não para ela poder, ela pode aportar sem nenhuma contrapartida desse sentido. Mas a maioria faz com o desconto do imposto, né? Então, uma empresa que tem o imposto de renda do lucro real, ela vai poder descontar o valor que ela investiu nessa produção no imposto de renda dela. Também dá para fazer pela lei estadual, que vai descontar do ICMS. E daí a maioria das empresas elas fazem desse jeito, né? Mas a maioria também lança editais, né? É bem mais difícil chegar direto na empresa e fazer essa troca, a não ser que também a pessoa tenha conhecidos, né? Um amigo que tem uma empresa grande, que tem bastante imposto, ele consegue fazer essa troca. Mas a maioria é por edital mesmo. E daí entra, eu Sim. acho também entra um pouco essa coisa da argumentação de relações públicas, porque a gente, para inscrever os projetos nos editais, a gente precisa fazer todo um convencimento dos avaliadores que aquele projeto realmente merece ganhar um recurso, enfim. E daí entra essa coisa do texto, de argumentar, de explicar para aquela pessoa específica, para aquele grupo de pessoas específicos, por que que merece, né, ser contemplado. Uhum. Sim, sim. Tem que dar a questão da argumentação tem que estar clara desde o início, eu acho, né, nos projetos. E também adaptando para o público que tu quer, né? Tu não vai Exato. apresentar o mesmo texto, né, para Uhum. empresas, para lugares diferentes. Tudo tu vai adaptar para o Uhum. público específico. Sim. E, bom, eu vou até abrir espaço aqui para o pessoal que está nos assistindo, se tem mais alguma dúvida, alguma pergunta para a Priscila. Podem mandar as dúvidas. Mas foi um ano desafiador para todo mundo, né, Priscila? Foi. O pessoal, assim, com muita articulação, que foi uma lei emergencial que deu uma ajudada no pessoal que estava sem renda. Então, teve
no âmbito estadual, no âmbito municipal também, alguns editais para. Mas aí tudo agora a gente tá em stand-by total, né? Esperando que no ano que vem a gente consiga Sim. desenvolver Ó, de fato as coisas, né? é. Todos esperamos, né? A Marina tem uma pergunta se tu tem uma pretensão de sair de Porto Alegre, se tu já pensou nisso, se o cenário de produção cultural em outra cidade é mais atrativo. Assim, não é impossível em Porto Alegre. Em Porto Alegre dá para fazer. Uhum. Obviamente, Rio e São Paulo é mais tem mais demanda, né? Mais ofertas. Já pensei em ir para São Paulo ou Rio, mas tem a questão do custo de vida, né? Então, como eu fui conseguindo me manter, até porque também eu não fiz só isso sempre, então meio que como eu conciliei Sim. também com outros trabalhos, não foi uma coisa que me atrapalhou tanto assim, mas eu acho que se a pessoa ela tem muita vontade de seguir nisso, acho que vale a pena em algum momento fazer uma temporada, por exemplo, assim, nem que não fique, nem que Sim. mude, nem que não vá mudar para o lugar, né? Mas fazer uma temporada acho legal. Sim. Acho que agora também tem essa coisa de ter essa facilidade da comunicação à distância, até a necessidade que a gente teve nesse ano, a gente conseguiu. Se eu conseguir trabalhar com pessoas de outros lugares, eu acabo trabalhando com pessoas de fora, em função da Uhum. BCA, né? Associação Brasileira de Cinema de eu acabo conseguindo trabalhar desde sempre com o pessoal com essa distância pela internet, enfim, sem a necessidade de estar lá. Vou para lá de vez Uhum. em quando para algumas coisas. Acaba que não tem a obrigação, por exemplo, não tem a obrigação de sair para de trabalho, mas é legal, acho legal poder ter o contato. Priscila, a gente só tá conseguindo se entender. Acho que a tua internet não. A tua imagem tá embaçada e tá cortando. Acho que tá oscilando. Peraí. Pode ser que a minha internet esteja ruim. Eu botei no 4G também. Eu não sei. Agora Tá muito ruim? acho que talvez melhore. Tá. Não, perdão, mas até a Marina colocou aqui uma pergunta também. Se tu terias como falar um pouquinho da tua experiência da produção do curta com o Lucas Furtado na época da faculdade, como é que foi? Sim, que a Marina também trabalhou junto. Ela foi produtora também, junto comigo. Sim, foi muito legal, porque assim, naquela época eu não sabia nada mesmo, assim, eu sabia de ver matéria na televisão, as pessoas dizendo como é que tinham feito as coisas e tal, ou making off de filme e tal. E na época a professora Thaís, né, ela mãe do Lucas, né, ela, no, ela convidou pessoas que tivessem interesse de fazer o curta junto com ele, enfim, para ter uma experiência e também todo mundo aprendendo, ele aprendendo, a gente aprendendo, né? Então a gente fez esse curta, foi muito legal. É, e a rotina, né? Ver locação, ver apoio. Daí eu lembro que na época eu consegui um apoio de alimentação, que era umas pizzas da Pizza Hut. E daí, como era todo mundo adolescente, todo mundo achou o máximo. Ai, que legal! Eu consegui pizza. Mas é Não, mas isso, acho assim, eu acho que importante também. e é uma forma de começar, porque eu acho isso também. Se tem vontade de trabalhar com isso,
fazer uma coisa assim, tipo, não tinha dinheiro, mas assim, a gente aprendeu muita coisa e da correria e da rotina, e também dessa coisa assim, de mobilizar as pessoas, né? Que tem que estar no horário, no lugar, que tem que cumprir as regras, que daqui a pouco, tá filmando, não pode fazer barulho. Então, tu ter esse controle das pessoas, né? Isso é uma coisa que a gente exercita também, né? A coisa da comunicação. Que, Sim. né? Tipo, galera, vamos organizar, a organização das frentes, né? Que a gente chama. Então, tem a frente que está cuidando do som aqui, vai fazer tal coisa, a frente que está cuidando depois da próxima cena também vai se organizando de uma outra forma. Isso é muito legal. E, assim, de todo o teu período na faculdade, o que tu acha que tu mais aproveitou, assim? Que tu mais aproveita? Tu consegue pensar em uma coisa, uma prática? Uh, eu me lembro sempre das cadeiras de redação para RP, porque eu uso até hoje, na verdade, assim, várias coisas que eu aprendi. E também a gente tinha eu lembro que na primeira cadeira que a gente teve, tinha muito uns textos assim de apoio, de pedido de apoio. Então, eu toda hora eu lembro assim, aquele texto da faculdade, que daí a gente pedia apoio para tal coisa, é a mesma coisa que eu tô fazendo agora, assim. Release também, release bastante. Mas essa parte escrita, assim, de texto que eu gosto bastante. E eu Sim. acho que E que é tudo, assim, importante, a né? coisa do planejamento. Desculpa, eu falei por cima, mas eu acho que é isso, a coisa do planejamento, de ter essa visão geral das coisas e conseguir encaixar as coisas que tu precisa para atingir um fim. Eu acho que isso me ajuda muito no dia a dia. Sim, com certeza. Saber escrever bem, saber argumentar, saber falar, defender uma ideia, né? Nada mais relações públicas do que isso. E hoje, assim, se tu pudesse dar um conselho para os alunos que estão fazendo relações públicas, que conselho tu daria? Ou alguma coisa que talvez gostaria de ter feito mais na faculdade? Poxa, peraí. Deixa eu pensar. Deixa eu ver. Eu acho que isso, assim, de meter a cara e fazer as coisas, assim. Claro que às vezes é difícil, porque nem todo mundo tem uma rotina que dê para daqui a pouco, vou fazer um trabalho voluntário lá no final de semana e tal. Mas conseguir estar perto até dos professores também, que às vezes os professores pedem, como aconteceu com essa coisa do curta, né? Não, quem é que pode ajudar lá em tal coisa? Às vezes não rola grana, mas assim, se conseguir dedicar um fim de semana, que tu vai perder, né, não vai fazer uma festa, mas assim, vou lá fazer um negócio junto com o professor ou com o profissional, para aprender, para estar junto e para conhecer as pessoas, sabe? Eu acho que isso também, às vezes, na faculdade tem muito de observar, assim, tipo, tal professor falou isso, que chato, nada a ver, ó. Mas não, assim, a pessoa tá ali, ela sabe o que ela tá fazendo e ela tem experiência, então é legal estar junto e conseguir conversar com o professor também. Até nisso, assim, eu queria fazer tal coisa, daqui a pouco pedir uma dica mesmo. Porque, né, o pessoal tá ali, tem experiência, e sabe, vai conseguir te orientar bem. E é isso, assim, conseguir estar perto, participando do que tem, do que tiver, assim, caça coisas assim, sabe, evento, coisa, tudo que der para participar, fica lá de rato de evento. É que é importante ter essas experiências na faculdade, né? Acho que isso agrega muito na vida profissional depois. Esse resgate é legal. É a hora, né? Não vai ser depois. A Marina perguntou aqui se sente saudades dos corredores da Uni. Oh. Eu acho que sim, né? Não sei. Porque sim, né? É onde tu conversa com as pessoas que tu vê. E também, assim, a Unicinos ela é uma coisa muito legal, porque a turmas não é a mesma turma sempre, né?
Quer dizer, não sei nem como é que é Sim, agora, na verdade. Mas, assim, tu tá sempre estudando com pessoas diferentes. Então, tipo, tu tá lá, sei lá, tá no corredor, tu vê a pessoa que fez uma cadeira contigo em outro semestre. Isso era muito legal, assim, poder dialogar com pessoas de outros cursos também, que isso também é bom. É, não ficar dentro da panelinha só do teu curso, ter trocas sim. com outras Colegas. áreas também. Uhum. Legal. Mais alguma pergunta aqui do pessoal que está nos assistindo, nossos alunos? E hoje, assim, se tu fosse fazer uma outra graduação, tu já pensou em fazer alguma outra graduação para agregar com os conhecimentos da área de relações públicas? Olha, pensei, pensei. Mas, assim, às vezes a gente. Putz, né? Fazer outro. Eu acho legal. Por exemplo, no que eu faço hoje, o direito seria interessante, porque a gente trabalha Uhum, muito com contrato, com direito autoral, que é bem uhum. interessante. Mas, assim, é mais por. Se eu conseguisse fazer uma pós, por exemplo, não uma graduação inteira, por exemplo, né? Sim. Enfim, a gente faz. Eu tenho feito até uma dica também. Negócio da dica. Por exemplo, assim, eu trabalho com pessoas audiovisual, mas não fiz audiovisual. Então, assim, às vezes eu fico pensando assim, eu podia saber melhor de tal e tal área. Então, eu procurei, ao longo do tempo, também fazer cursos de introdução a coisa específica, tipo, introdução à direção de arte. Mesmo que eu não vá trabalhar com isso, mas para eu saber como as pessoas se organizam dentro disso, para, por exemplo, quando eu estou fazendo um orçamento, ou quando eu estou vendo pessoas para trabalhar ou acompanhando, né, o trabalho delas, eu entender por que que elas demandam, por exemplo, de tanto de dinheiro ou de tanto de tempo, né? Isso também, e fazendo mini cursos de coisas que tenham a ver com o teu objetivo final de carreira. Sim. Tu chegaste a fazer uma pós. Fiz em gestão cultural Uhum. e faço cursos. Fiz um curso recentemente de produção executiva de negócios, né? E Sim. tô sempre fazendo, assim, qualquer cursinho. Eu acho que tudo a gente aprende, sabe? Agrega. Agora tem um monte de É. curso online, então. Indo nessa linha, ó, a Nadege está perguntando, a prof. Nadege está perguntando se tu não ministras cursos sobre projetos culturais, se tu tem interesse em fazer, ou já fez, ministrar cursos, Não, assim. não. Atualmente eu não teria nem tempo, na verdade. Sim. Já conversei com pessoas sobre isso. Acho que não é Uhum. impossível, mas assim, tem que ter tempo. E hoje eu não tenho tempo, assim, mas não é impossível que aconteça. Sim, é uma questão de prioridade também. De novo, a nossa profissão é tão versátil que daqui a pouco as janelas vão abrindo, as oportunidades vão aparecendo. Né? Acho que fica legal. Fica uma ideia legal aí. Ó. Falou, fica a dica. Sim. Não, até mestrado eu já pensei em fazer, mas é que tudo eu quero, tipo, o dia que eu fizer, eu quero fazer com foco, né? Também Sim, fazer para ir assim, tipo, fazer de qualquer jeito também não é o caso. Então, não é uma possibilidade, sim, com certeza. é uma possibilidade. Uhum. E aqui a Marina também. A Marina tá com várias perguntas, porque ela que ia estar conversando contigo, então aqui estou passando as perguntas. Tu pode falar um pouquinho mais sobre o Dia Internacional da Animação? Então, o dia, falando bem amplamente sobre, né? O Dia Internacional da Animação, ele é uma mostra de curtas-metragens de animação brasileiros e estrangeiros, que a gente realiza todo dia 28 de outubro, em todo o Brasil. Então, sempre a gente abre inscrições, tanto para quem quer exibir os filmes, quanto para cidades que querem participar. Que o que Uhum. acontece? A gente promove essas mostras gratuitas em centenas de cidades, né?
tem as cidades que sempre participam. E todo ano, menos esse com a coisa da pandemia, mas todo ano a gente abre inscrições para novas cidades que queiram receber o material para exibir no seu município. Então, e o que acontece? As pessoas se inscrevem, se comprometem a exibir essa amostra no dia 28, que daí é uma amostra simultânea, né? Todas as cidades inscritas no mesmo horário, elas exibem os mesmos filmes. Então, é um evento simultâneo, é uma comemoração que a gente faz, porque esse evento ele surgiu para comemorar o Dia Internacional da Animação, que foi o dia 28 de outubro, que foi a data onde teve a primeira exibição de imagens animadas na França, em 1892. Então, a gente organiza, daí, assim, nesse meio tempo também que as cidades estão se inscrevendo, estão se organizando, a gente recebe as inscrições de filmes, tem um júri que seleciona e faz essa curadoria de 1 hora de curtas-metragens brasileiros, 1 hora de curtas-metragens estrangeiros, e a gente abriu para curtas-metragens infantis, porque tem isso também, a nossa meta é fomentar o público e explicar para as pessoas que a animação não é só coisa de criança. Então a gente separa, né? Tem a amostra que é destinada exclusivamente para o público infantil e as outras são juvenil adulto, né? A gente já teve mostra com classificação de 18 anos, por exemplo. Então a gente fecha esses programas e envia para cidades. Então a gente tem uma coordenação nacional de cidades que a gente chama, né? Então a gente articula com esse pessoal. Cada cidade tem o seu coordenador local, tem toda uma estrutura de organograma de pessoal, né? O coordenador local, ele vai mobilizar, então, na sua cidade. Ele vai escolher um lugar, ele vai fazer a divulgação, para no dia 28 de outubro exibir os filmes. Então, cada cidade, ela vai ter o seu momento de ter a mostra de animação. E é muito legal porque, assim, muitas cidades que participam não tem cinema. Então, acaba sendo um evento que ele promove essa experiência, né, do cinema em alguns lugares. Paralelo a isso também, paralelo a isso, quando as cidades conseguem, e tem pessoal disponível, elas fazem programação paralela que geralmente envolve oficina. Então, tem muitas pessoas que a gente já reparou, por exemplo, que começaram a fazer a mostra do dia e depois começaram a trabalhar com animação. Então, é um retorno legal que a gente vê, né? E é isso, assim, daí a gente tem essa mostra todo ano. Com essa coisa desse ano a gente fez online, então a gente fez pelo YouTube, gratuito também. E esse ano a gente conseguiu também fazer uma conferência, né? Que foram vários debates com várias pessoas da área, que foi bem legal também, que é uma coisa que vai continuar provavelmente para os outros anos, porque teve muita gente assim que participou e pediu para ter mais, né? Que agora também, como a gente conseguiu fazer as coisas online, muita gente que não conseguia, às vezes, ir no evento, participar de alguma oficina, conseguiu, né? Conseguiu acompanhar, por estar em casa, enfim. É o lado bom da pandemia, né? Que as pessoas conseguiram participar de coisas que talvez em outro momento não iam conseguir. E isso, muita oferta, né? Muita coisa para assistir. E aproximou também, a gente se aproximou muito de outros profissionais de outros lugares também. Sim, isso é legal. A Natasha está perguntando aqui que tipo de projeto chama mais atenção, quais tipos de projeto gostaria de trabalhar. Tem, assim, um projeto do sonho que tu gostaria de trabalhar? Eita. Tem vários, assim, eu gosto muito desse formato de formação de público, né? Projeto com música, eu acho que me agrada muito também.
Eu acho que isso, assim, projetos que consigam levar ao conhecimento e diversidade da cultura também o mais longe possível, sabe? Eu acho que isso é muito importante, ter diversidade no produto final. Uhum. Importante, né? Sim, eu acho que cada vez mais para ser o projeto dos sonhos, eu acho que isso é um dos pré-requisitos. Sim, sim. É um pré-requisito essencial. A Marina também está perguntando se tu pode citar alguns nomes de famosos da animação que tu já teve a oportunidade de conviver. Ou se teve Gente, algum perrengue, alguma situação, alguma gestão de crise assim que tenha te marcado. Enfim, alguma coisa inusitada. olha, Hã? famoso, deixa eu pensar. Ah, eu não sei, é que assim, dentro da animação, na verdade, assim, a gente tem um grupo muito. É quase uma coisa familiar, assim, sabe? Pelo menos no Brasil, né? Então, assim, a gente meio que todo mundo tem pessoas que são mais, não sei se famosa é a palavra, mas destacadas, assim, porque estão há muito mais tempo trabalhando, né? Tem o Marão, que é uma pessoa que é bem respeitada dentro do meio, que iniciou, é um dos fundadores da BCA, né, da Associação de Animação. É, perrengue. É, Alguma gestão de crise, alguma coisa. Sempre tem, né? Sempre tem aquela história que pois marca. é. O que acontece muito, assim, mas é uma coisa muito da coisa do evento mesmo, né? Que a gente tem as correrias de evento. Tá, já teve uma coisa muito chata, na real. Que é uma premiação que daqui a pouco alguém falou assim, a pessoa não pôde ir no dia da premiação e alguém falou assim, não, deixa que eu fico com o prêmio do fulano, que eu vou ver ele, eu entrego. Só que isso faz, sei lá, 12 anos e ninguém sabe onde é que tá o prêmio até hoje. Assim. Então a pessoa ganhou o prêmio, mas ela não tem o prêmio. E a pessoa ficava me ligando, Nossa, Sila, tu não sabe do prêmio e tal? Assim, olha, não, tipo, o que eu vou fazer? O que eu vou responder pra... Não, né? Tipo, tem toda uma questão, assim, de terceiros, né, que deveriam estar com o tal do prêmio, que não estavam, e daí a gente tem que ficar dando desdobra também. Não, eu vou falar com o fulano, tal, que ele que estava coordenando isso, mas, enfim, é uma coisa que, claro, que num próximo momento não acontece porque tu já teve essa experiência de de não sumir o fazer. negócio. Então, não vai Ah, sumir duas vezes. Mas também é isso, sim. né? Por mais que tenham várias pessoas cuidando de outras coisas, é bom sempre estar muito atento a tudo, né? Que a outra pessoa Claro. sempre pode vacilar. Ela queria o prêmio, a outra pessoa, né? E Priscila, pessoal aí, se tiver mais perguntas, mas já se encaminhando para o final da nossa live, aproveitando que estamos hoje, né, no Dia Nacional das Relações Públicas, parabéns para ti, né? Parabéns para todos os Pra colegas, nós. futuros colegas que estão nos assistindo. Qual conselho que tu daria, assim, a mensagem, conselho para a nossa profissão? Sabe uma coisa que eu acho legal? Sempre falar assim, eu sou relações públicas. Embora eu trabalhe com tal coisa, eu sou relações públicas. Uhum. Porque tem muito isso assim, RP faz festinha, RP. Não sei se ainda tem, né? Mas eu lembro muito de ouvir isso. RP faz festinha, RP não sei o quê. E não, né? A gente é super foda, assim. Então, assim, independente do que tu esteja fazendo, fala, não, eu sou relações públicas e tal, e blá, 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 o que for, né? Qual for o resto da função, assim, porque trazer essa importância, né? Que é uma profissão que está muito ligada a coisas, a realizações, né? A realizações de coisas grandes, né?
Então, Uhum. não se apequenar, não sei se essa seria a palavra, mas assim, tipo, eu acho que é ter orgulho, assim, mas não só ter orgulho, mas assim, enfatizar muito, assim, independente do lugar que tu esteja, do que tu esteja fazendo, a tua profissão te traz muito recurso para tu estar fazendo aquilo, né? É a partir disso, é quem tu é, e a partir disso tu consegue desenvolver várias coisas sendo relações públicas, né? Sim, Acho que é isso. sim. A, a Marina perguntou aqui qual que foi a plataforma para fazer as inscrições do dia, já que é um evento mundial. Não, assim, ele, na verdade, ele é. As inscrições são pro pessoal, pro nacional, né? Então a gente Uhum. usa o formulário do Google. Ah, os outros filmes, eles são geralmente curadoria, daí não chega a ter a coisa da inscrição, né? Daí tem Entendi. os contatos que a gente faz com associações de outros países, com eventos. A gente tem uma parceria boa com o pessoal da Argentina. Então, a gente sempre entra em contato para perguntar dos filmes e tal, e fazer essa curadoria. E os filmes brasileiros e as cidades aqui que querem participar, sempre a gente faz pelo formulário do Google, divulga no site, no Facebook, Instagram. E, Uhum. e a gente espera que ano que vem dê para fazer presencial, né? Que a gente sempre começa a se Presencial. organizar lá por maio. Lá por maio a gente Sim. começa a soltar as inscrições e começa a divulgar também esse processo. A Marina também está perguntando se existe uma equipe única para curadoria ou cada evento é diferente. Cada ano a gente muda, né, os jurados. Tem o coordenador do júri, que é o Marão, sempre. Mas todo ano ele convida pessoas. A gente tem usado a estratégia de convidar diretores que participaram no ano anterior. Então, daí sempre muda, né? Diretores diferentes para fazer essa seleção. Sim, legal, legal. Então tá, não sei se tem mais alguma pergunta. Priscila, muito obrigada pela tua participação, por aceitar nosso convite. Foi muito legal te escutar, entender um pouco desse cenário de produção cultural, entender um pouco desse universo da animação, né? Que eu acho que é bem atrativo para os futuros profissionais e profissionais de relações públicas. Obrigada a vocês. É uma E de honra, né, novo peço. abrir o. Deu uma cortadinha. Pode falar, pode falar. Não, assim, é uma honra abrir também, né, o evento e fiquei muito feliz, assim, de poder estar conversando com vocês e falar um pouquinho mais de produção cultural. Que bom. Muito obrigada, Priscila. Peço de novo desculpas pelo nosso pequeno Imagina. atraso, mas deu tudo certo, né? E Isso. agradeço a participação, a participação de todos aqui com a gente, conosco, na live, na nossa primeira live do ciclo de debates. E já deixo o convite, então, para a próxima live, que ocorre na sexta-feira. E nessa sexta-feira, 4 de dezembro, que vai ser, então, com a professora Anabelle comigo. E a gente vai falar sobre captação, turismo de eventos. Eu vou falar um pouquinho sobre turismo, que é a interface que eu trabalho, né? É a área que eu tenho maior experiência profissional, tanto no mestrado, no doutorado, no mercado também. Então, fica o convite na próxima sexta-feira, às 16 horas, aqui no perfil RP Uniciclo. Tá bom? Obrigada. Obrigada, Priscila, mais uma vez. Tchau, Obrigada. gente. Obrigada. Tchau. Tchau.